Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro webinar de 2026 aqui na Journey Wealth. A gente costumava fazer lives a cada trimestre e a gente viu que os clientes que não participavam da live achavam que não ficava gravado e acabavam não acompanhando. A live dava mais trabalho para fazer, acabava dando umas confusões na gravação. A gente resolveu fazer agora sempre gravado, então você assiste na hora que você estiver disponível, se você estiver com tempo. E aquela parte que a gente fazia de perguntas, que nem eram muitas na realidade, você pode continuar mandando perguntas, encaminhar para a gente, encaminhar para o seu banker, que a gente vai tentar responder na medida do possível. Mas a intenção é estar mais próximo de vocês, apesar de ser um vídeo gravado todos os meses. Hoje nós vamos ter uma pauta um pouquinho mais longa, porque ela fala do último trimestre e do ano como um todo. Mas nós vamos começar, vai falar com vocês o Fratelli, que é o nosso economista, falando do que aconteceu no Brasil e no mundo em termos de economia. Eu vou falar da performance dos veículos da Journey e a Amanda vem no final para falar das perspectivas para 2026 e das novidades que a gente tem para vocês. Olá pessoal, eu sou Bruno Fratelli, economista da Journey Capital. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o cenário macroeconômico que decorreu o quarto trimestre de 2025 e também falar um pouco sobre o apanhado geral do ano passado. Bom, o que nós observamos na parte macroeconômica no final do ano passado? Primeiro começando com os Estados Unidos, né? Na parte internacional a gente costuma acompanhar três grandes blocos, os Estados Unidos, zona do euro e China. Esses dois últimos não apresentaram tanto destaque, então a gente vai focar aqui na economia americana, onde realmente tivemos acontecimentos mais relevantes. Bom, na parte macroeconômica, de atividade, mercado de trabalho, os Estados Unidos apresentaram um cenário muito parecido com o que eles já vinham apresentando ao longo do segundo e terceiro trimestre, que foi uma desaceleração ali do mercado de trabalho, mais ou menos controlada. A gente viu ali números de payroll bons, números de payroll ruins, alguns até bem negativos, 110 mil empregos líquidos em termos negativos, ao longo do último trimestre. O desemprego ele subiu um pouco para um patamar até que bem elevado desse último ciclo, mas acabou se estabilizando. Então a gente viu uma desaceleração mais evidente ali do mercado de trabalho, mas ainda assim não é uma desaceleração abrupta, ela segue aparentemente ali bem controlada. A parte da inflação, mais ou menos ali controlada também, né? Quando a gente olha o núcleo do PCI, em 2025 fechou próximo de 2,8, a meta é 2, então está acima da meta, mas não está aquele 4, 5% que a gente observou em 2022 e em 2021. Então é uma inflação que ainda causa um desconforto no Banco Central dos Estados Unidos. Você ainda teve um efeito tarifário ali, né, por conta das tarifas do Trump ao longo do ano passado. O efeito que é importante ressaltar, ele foi menor do que esperado. A gente esperava que o choque tarifário fosse muito maior. Não foi, ele foi menor, ele realmente existe, mas foi bem menor do que esperado, né? Ele parece ser bem mais gradual ali. Então uma inflação que não é na meta, mas não é uma inflação tão confortável ali para o Banco Central dos Estados Unidos. A economia, falando um pouco mais de consumo, de número de PIB, ela acabou surpreendendo bastante ao longo do último trimestre que a gente tem disponível. Quando vocês olham o gráfico da direita aqui, o primeiro trimestre, o componente do consumo do PIB cresceu 0,6, era um número muito fraquinho. A gente chegou a projetar ali um PIB próximo de zero, ou talvez até uma recessão, foi o início ali do choque tarifário. E aí ele foi se recuperando ali, o segundo trimestre 2,5, o terceiro trimestre 3,5, e dá para ver que é uma escadinha. O PIB ele acabou ficando bem, indicando uma atividade bem resiliente. Não temos ainda o número do quarto trimestre, tá? O shutdown que ocorreu ali em outubro e novembro atrapalhou muito algumas divulgações econômicas do Centro de Estatística. Elas ainda estão sendo normalizadas, né? A gente espera observar o número do quarto trimestre, do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos em breve. Mas, até onde a gente consegue enxergar, foi uma atividade que sim, apresentou uma resiliência bem melhor do que esperado quando a gente olhava pela ótica do primeiro ou segundo trimestre. Nesse contexto, né, um mercado de trabalho desacelerando, enfraquecendo, emprego subindo, só que ainda de forma gradual, não explosiva, uma inflação mais ou menos ali ainda causava um desconforto no Banco Central e uma atividade relativamente resiliente. O
O Banco Central, o Fed, ele achou um espaço para cortar os juros ali, ele entregou 3 cortes de 25 bips, saindo de 4,5 para 3,75. Muito por conta do medo que o Banco Central tinha de que esse desemprego pudesse subir ainda mais. Não se concretizou, mas o medo do Fed era que esse desemprego subisse e eles estavam agindo antecipadamente, né, cortando juros de forma antecipada, com medo desse risco de aumento do desemprego. Como eu falei, o cenário que a gente vive, ele não permite que o Banco Central estenda esse ciclo de cortes. Então, na nossa visão, o Banco Central dos Estados Unidos vai manter essa taxa de 3,75 por ainda um período bem prolongado. A gente espera que até o final desse ano, 2026, haja um novo corte de juros ali, levando a taxa para 3,50. Tem um outro fator de risco aqui que é importante ressaltar, de que o mandato do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que é o Powell, vai acabar no final do primeiro semestre. Então, dependendo de quem o Trump escolher como substituto, pode ser alguém ainda na ala ortodoxa ou pode ser alguém com um view mais heterodoxo. Dependendo de qual view tiver esse próximo presidente do Banco Central, ele pode sim abaixar um pouco mais a taxa de juros, vai desencadear ali outras reações do mercado, mas falando especificamente sobre o nível da taxa, pode ser que ela caia ainda mais, para um patamar ainda mais baixo do que esse 3,50 que a gente projeta. Pode ser 3,25, pode ser até 3, tudo vai depender do próximo presidente, da escolha e do perfil dessa pessoa. Ao longo do ano, a gente observou diversos drivers ali que indicavam uma fraqueza estrutural na economia americana, seja a parte tarifária, seja a parte geopolítica, que manchava a imagem dos Estados Unidos como um parceiro comercial confiável, questões fiscais com um aumento, com um pacote fiscal que cortava receitas e aumentava os gastos, elevando as projeções do déficit, elevando as projeções da dívida, ataques à independência do Banco Central dos Estados Unidos de uma forma semelhante como o que aconteceu aqui no Brasil, talvez até um pouco mais grave, a tentativa de demissão de uma das diretoras, a aprovação de um membro do Conselho Econômico do Trump como um diretor temporário, que foi Stephen Miram, que tem um view mais dovish. Tudo isso contribuiu para a visão de que os Estados Unidos estão se enfraquecendo estruturalmente. Percebam que eu citei diversos pontos de diversas frentes diferentes: política monetária, política fiscal, geopolítica, tarifas, acordos comerciais, tudo isso combinado contribuiu ali para o enfraquecimento, principalmente do dólar. A gente viu ali o DXY saindo de quase 110 quando começamos ali 2025 para um patamar próximo de 97 já no final do ano passado. Ele se enfraqueceu bastante até metade do ano e depois ele se estabilizou em um patamar fraco. Então, essa fraqueza do dólar que a gente observa aqui no gráfico da direita é muito atribuída aos fatores que eu citei no slide anterior. Por outro lado, apesar do dólar fraco, quando a gente olha a bolsa, a gente vê que ela seguiu numa tendência de alta. Por que ela seguiu numa tendência de alta mesmo com os fatores que enfraquecem estruturalmente os Estados Unidos? Primeiro, você teve o easing do Fed ali, o Fed cortando juros, o que favorece ativos de risco, e também as empresas da Bolsa Americana com resultados sólidos, principalmente aquelas empresas do setor de tecnologia, que é uma maior parte do índice do S&P. Então, existe um fundamento ali que contribuiu para o S&P avançar, seguindo a tendência de alta, mesmo com os fatores que contribuem para a fraqueza estrutural dos Estados Unidos. Outro ponto que convém destacar é o aumento da tensão geopolítica, algo que começou a aumentar ou entrar muito em destaque a partir de dezembro e um pouco de janeiro de 2026, seja pelo Irã, Venezuela, Groenlândia, Cuba, aliados da OTAN. Houveram uma série de fatores ali que acho que contribuem um pouco com a volatilidade do mercado em conjunto, tá? Quando a gente engloba todos esses fatores,
Isoladamente, acho que esses países não são tão importantes aqui. Acho que os mais importantes aqui, em termos econômicos, Irã, por conta do petróleo, e Groenlândia, por conta do envolvimento da Europa e de aliados da OTAN. Venezuela, Cuba, outros países ali na região, seja Sudeste Asiático, que seja, acabam não sendo tão impactantes em termos econômicos. Mas quando a gente junta todos esses fatores, a gente consegue ver algo mais agregado ali e, de fato, tensões geopolíticas muito elevadas no curto prazo. Bom, passando agora para o Brasil, acho que a gente tem um cenário aqui um pouquinho mais complexo. A gente observou ali o PIB do terceiro trimestre de 2025 já bem fraquinho, um consumo quase zerado ali, basicamente estável, indicando ali o efeito mais incisivo da Selic elevada na economia. A gente espera que o primeiro corte da Selic ocorra ali em março ou em abril, acho que no mais tardar em abril, e o Banco Central consiga entregar cortes consecutivos de juros ali até chegar a uma Selic de mais ou menos 12%. A inflação de 2025 também terminou muito melhor do que quando a gente esperava ou projetava no início de 2025, final de 2024. Houve uma acomodação cambial muito forte ao longo do ano e isso contribuiu muito para leituras boas ali, construtivas que a gente chama, na inflação de bens industriais. Chegou a terminar abaixo da meta esse grupo aqui, 2,4%. Para a alimentação no domicílio, acho que foi outro fator aqui relevante. Chegou a terminar também abaixo da meta, 1,5%. E a gente projeta que esses grupos fiquem comportados ao longo do próximo ano. Tá? O fundamental de dólar baixo, a parte de alimentação também ainda está um pouco favorável. O petróleo também está bem comportado o nível de preço, mas o nosso problema aqui são o volume de serviços. A inflação de serviços, que ainda está muito elevada, acho que o fundamento está muito ruim para esse grupo. O nível de contratação está forte, os avanços salariais estão sempre ocorrendo acima da inflação, o nível de desemprego no menor patamar da história, então tudo isso corrobora ali para uma inflação de serviços ainda pressionada e que vai contribuir para que a inflação de 2026 fique acima da meta. Hoje a gente projeta que a inflação de 2026 fique aproximadamente ali em torno de 4%, talvez 4,1%, 3,9%, considerando ali uma margem de segurança. Muito por conta dessa inflação de serviços, como eu falei, ela é um pouco desafiadora. Falando um pouco mais sobre a parte política, avaliação do governo, enfim, o governo conseguiu melhorar muito sua popularidade ao longo do segundo semestre, só que ele acabou atingindo um certo platô, né? O nível de avaliação negativo ali, mais ou menos dependendo da pesquisa que a gente consegue observar, está algo em torno de 38%, 39%, 40%, varia um pouco das pesquisas. O que contribuiu para esses dois acontecimentos? Primeiro, a melhora do governo, muito atribuída à forma como o Lula lidou e reagiu com as tarifas do Trump, pela pesquisa da Quest, que captura um pouco esse efeito, mais da metade da população ali concorda com a forma com que o presidente agiu em relação a essas tarifas, o que ajudou a melhorar a popularidade. Só que, como eu falei, a popularidade melhorou, depois ela estagnou. Por que ela estagnou? No segundo momento, depois do caos das tarifas, depois da reação dos acordos que o Lula fez com o Trump, tivemos ali uma operação no Rio de Janeiro que levou novamente ao nível de pauta nacional a questão de segurança pública. E sempre foi um desafio muito grande para o bloco da esquerda em geral falar sobre esse assunto. E foi nesse ponto que o governo voltou a apanhar um pouco na sua popularidade e ela atingiu um platô. O governo não consegue ou não tem uma estratégia bem definida para lidar com esse tema de segurança pública, um tema muito mais bem explorado pela exposição. Ao longo do segundo semestre, principalmente ali em dezembro, o candidato de oposição em tese surgiu, que é o Flávio Bolsonaro, embora a gente ainda consiga observar um risco de que o Tarcísio consiga se lançar à presidência ou outros
candidatos ali de centro não tão ligados à ala bolsonarista, como Ratinho Júnior, Caiado, Zema, enfim, fica como um risco para o início desse ano. Mas tivemos ali o início da candidatura do Flávio, algumas pesquisas já estão trabalhando para capturar a intenção de voto, varia um pouco das pesquisas, tá? É importante ressaltar isso. O mais interessante para a gente aqui é olhar a tendência. Quando as pesquisas iniciaram esse processo de captura de intenção de voto, eles estavam mostrando ali um gap muito expressivo em relação ao Flávio e o Lula, com o Lula quase 10 pontos percentuais ali de vantagem. Quando essas pesquisas novamente trouxeram os números em janeiro, elas mostraram o Flávio um pouco mais bem posicionado. Atrás do Lula ainda, dependendo da pesquisa, né? Como eu falei, é importante ressaltar, mas ainda assim um pouco mais bem posicionado. Segundo, a gente está pegando aqui a pesquisa da Quest, mas a gente poderia ter pegado outra, Atlas, Futura, que seja, IPEC, Bloomberg, mas ela está mostrando uma vantagem do Lula de 7 pontos percentuais. Essa vantagem foi maior, chegou a 10, chegou a 11. Então, assim, existe um encurtamento ali, o Flávio está conseguindo ganhar um pouco de competitividade, vamos por assim dizer. O nível de rejeição do candidato ele ainda é muito elevado, o Lula tem 54% de rejeição, Bolsonaro 60% e o Flávio 55%, número próximo do Lula. Mas esse número foi maior, ele está conseguindo reduzir um pouco o nível de rejeição, mas ele ainda é muito elevado, o que diminui ali a competitividade dele em relação a outros candidatos alternativos, como por exemplo o Tarcísio, Ratinho Júnior ou o Caiado. Mas de fato o Flávio também avançou um pouco nesse nível de rejeição. De qualquer forma, acreditamos que o ano pode não ser tão volátil assim até as eleições e o real desafio não está em 2026, mas sim em 2027. Dado a atual situação fiscal, o atual desenho do arcabouço fiscal, alguma reforma tem que surgir, tem que acontecer pelo bem ou pelo mal em 2027. Nós acreditamos que dificilmente conseguiremos chegar em 2028 sem alguma reforma boa ou ruim em 2027 para abrir espaço fiscal em 2028. E o desafio brasileiro é enorme, é uma magnitude muito expressiva. Para estabilizar a dívida, dependendo do nível PIB Selic, a gente consegue observar ali que o governo, o executivo, precisa de um superávit primário em torno de 3% do PIB, 3, 3,2, 3,5, dependendo do crescimento, dependendo da Selic ali. Mas é um volume de dinheiro muito, muito expressivo. E as reformas têm que ocorrer em 2027 para buscar essa quantidade de recursos. Se isso não acontecer, a dívida brasileira, que já é bem elevada, vai continuar crescendo indefinidamente. Talvez em um ritmo um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, mas a tendência é a mesma, para cima. Acho que esse é o nosso maior desafio e, consequentemente, 2027 vai ser um ano de grande importância, porque teremos que avaliar qual tipo de reforma vamos escolher para consertar esse cenário. Mas, de novo, reforço, não temos como passar 2027 ou chegar em 2028 sem fazer uma reforma antes. É uma situação muito, muito delicada e que irá definir o futuro do Brasil, o futuro do mercado e a volatilidade dos nossos ativos. Bom, é isso, pessoal. Bom, agora vamos falar da performance em si dos veículos de investimento da Journey Wealth em 2025. Como vocês sabem, a gente trabalha com building blocks, como se fossem peças de Lego que compõem o seu portfólio. São peças em CDI, peças em inflação, peças de ações, peças de alternativos, de fundo imobiliário e de multimercado compondo o seu portfólio. E a gente analisa a performance de cada um desses tipos de peças. Vamos lá. Nas peças CDI, a gente tem aqui 3 veículos, né? Um veículo CDI Allocation, que são fundos de fundos CDIs com créditos bancários bem pulverizados, terminaram aqui o ano com 14,90. Nós temos um veículo de crédito estruturado, que são FDICs pulverizados, com bastante pulverização e grande maioria cotas seniors de FDICs, que rendeu aqui 16,86, bastante bom. E o nosso CDI isento, que é um fundo isento de imposto de renda, com baixíssima volatilidade, baixíssimo risco, né? Pouca exposição a crédito, uma rentabilidade no ano líquida de 14,01. Como eu sempre falo com vocês, esse
14,01 é líquido de imposto. Esse 14,90 e o 16,86 não são líquidos. Como é que a gente compara? A gente acrescenta o imposto nele, que ficaria então 16,46. Então 14,90, 16,86 e os 16,46, os três veículos nossos bateram o CDI de 14,32. Então a gente coloca aqui que a gente bateu em todos. Passando para a inflação, fica um pouquinho mais complicado, que são benchmarks diferentes. Então aqui o inflação IMAB5, que é aquele veículo que nunca vence, ele tem papéis do prazo médio de 2 a 2 anos e meio, tenta replicar o índice do governo, que é o IMAB5, dos papéis públicos, dos primeiros vencimentos das NTNBs, os papéis que são IPCA+, no ano de 2025, uma rentabilidade de 12,18 líquida de imposto. A gente põe o imposto nele e fica 14,33. Compara com o IMAB5 do governo, 11,65. Ó, batemos bem, batemos com 2,68%, bastante bom. O inflação 29, aquele que vai vencer em 2029, 12,78 líquido. A gente põe o imposto nele, 15. Compara com a NTNB 29, 12,72. Então deu aí 2,31 a mais. O 32, 12,75. Coloca o imposto nele 15%, comparando com a B32, com o papel do governo, de 12,79. Também ganhamos. E o 35, os juros do ano passado eles fecharam no começo do ano e abriram no segundo semestre um pouco. Então ele teve só 6 meses, uma rentabilidade mais baixa, de 3,32. Mesmo raciocínio, coloca o imposto 3,91. E quem estava na B35 no mesmo período, 3,53. Então aqui foi um ganho menor. Mas os 4 ganhamos do benchmark. Interessante ressaltar que os juros no Brasil, muita gente fala assim, pô, mas esses veículos em inflação ainda não bateram o CDI, ou por pouca coisa o ano passado. Quando você compara veículos de inflação, você tem que comparar com os benchmarks corretos. Ninguém garante que um veículo de inflação vai bater no CDI em 6 meses ou em um ano, no prazo maior. A intenção não é essa. A intenção é você ter um rendimento atrelado à inflação, porque nossos gastos variam com a inflação. Agora, é importante ressaltar o nível de juros reais no Brasil. Tá? Isso aqui é um gráfico que a gente usa bastante, é os juros reais de longo prazo, que a gente calcula mais ou menos de 6 anos. Né? Então, hoje ele está quase em 8%. Se você for olhar desde 2009, ó, ele estava aqui em 6, batia 7, caiu aqui para baixo de 3, aqui começou a subir, estressou, veio para cá, aqui foi o impeachment, subiu muito, chegou a quase 8, aqui foi o impeachment da Dilma, da presidente Dilma. O Michel Temer entrou, colocou o pacote de teto, foi o teto de gastos, né, a medida de teto de gastos, o risco diminuiu bastante. Quando veio a pandemia, chegou num nível aqui de abaixo de 2%, começou a subir, aqui entrou o governo Lula, colocou o Haddad, colocou aquele medida de arcabouço fiscal, meio que, não vou dizer enganou, mas o mercado comprou isso no começo, o risco fechou e de lá para cá só abriu. E hoje nós estamos num nível bastante elevado, acima do nível do impeachment da presidente Dilma. Essa reta aqui no meio é a média dos juros nesse período, que é na faixa de 5,25. Essa reta de cima e de baixo é um desvio padrão para cima e um para baixo, para mostrar que quem está com esses papéis está num nível de juros bastante confortável se você olhar historicamente. Né? Não bastasse só isso, vamos olhar aqui o veículo 32. Tá? No final do 2024 ele tinha uma taxa de 7,92 que fechou um pouquinho, fechou para 7,63. O duration dele 5,52 fechou para 5,18, que faz sentido. No ano final de 2024 tinha 73% de papel público, a gente acha que os spreads fecharam muito, e agora o 32 ficou com 87% de papel público. Então a gente reduziu o risco de crédito dentro dos veículos durante o ano passado. Quando você fala em multimercado, a gente tem um fundo de fundos multimercado. Por que você contrata uma gestora para aplicar para você num fundo de fundos? É para ele escolher para você. No caso de multimercado, a gente já deve ter falado dessas oportunidades, hoje existem mais de 4.300 fundos multimercado no Brasil. Com a taxa de juros básica a 15%, que é o que a gente está hoje com a Selic, a gente acha que para você colocar dinheiro no fundo multimercado, e as carteiras que tem pouco, você tem que ter um prêmio bastante relevante, porque os fundos multimercado normalmente eles cobram 2% de administração com 20% de performance, mas a taxa básica já é 15%. Então a gente faz uma análise matemática, ver quais desses fundos, desses 4.300, tem uma rentabilidade historicamente, em várias janelas, não todo mês ou todo ano, na faixa de CDI mais 5%. Pô, já que eu vou pagar 2% de administração e 20% de performance, eu quero uma rentabilidade boa. Desses 4.300, só com essa análise matemática, a gente cai para 50%. Daí o nosso time aqui liga para os gestores, conversa com eles, entende a estratégia, vê como eles se portaram na crise, vê se eles estão captando muito ou se eles estão tendo muito resgate. E desses 50, faz uma análise qualitativa, cai para 12, que a gente aloca em 7 e deixa 5 no fundo do banco de reserva e vai às vezes trocando. Então qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fazer uma escolha correta. E qual que é o nosso... A gente tem que ter objetivos de rentabilidade. A gente quer render melhor do que a média, e a média dessa indústria é o IHFA.
A gente não só quer render melhor que a média, como a gente quer ser menos volátil do que a média, quer ter menos risco. Esses são os dois objetivos que guiam um gestor de fundos. Além disso, a gente tem descontos dessa taxa de administração. O nosso fundo de fundos tem uma taxa média de 1,53. Então você não paga aqueles 2%. Você tem um processo diligente para escolher, combinar e de uma maneira mais barata. Vamos ver se funcionou. Então se você for olhar esse ano, a gente teve um 14,49 e o IHFA deu 15,33. Então a gente perdeu aqui por 0,84 no ano. Se você for olhar em 2024, a gente deu 7,62 contra 5,76. A gente ganhou 1,86. 2023 a gente deu 8,11 e o índice deu 9,31. Então, se for olhar, não tivemos uma grande performance em termos de excesso de rentabilidade em relação à média. Mas não é só esse o objetivo, vamos ver o outro. Quando você olha aqui, os últimos 12 meses, olha, a gente teve aqui 14,49 e o IHFA 15. Nos 24 meses tivemos 23 e o IHFA 21 ganhando. E nos últimos 3 anos a gente praticamente empatou, 33,20 com 33,33. E aqui a gente compara com alguns concorrentes. Mas o mais legal é isso aqui, ó. Qual foi a volatilidade? A média dos fundos multimercado teve esse retorno, que é basicamente igual ao nosso fundo, mas com menos volatilidade, tá? Então aqui, a volatilidade dos fundos na média, na faixa de uns 3,75, a gente deu 2,75. Então a gente não conseguiu ganhar mais que a média em retorno, mas a gente teve menos volatilidade, tá? Então foi bastante bom. Quando você passa para fundo de ações, o princípio é a mesma coisa. Você tem que render mais que o Bovespa e com menos volatilidade que o Bovespa, se possível, ou os dois. Ano passado, a gente rendeu 29,5%, Bovespa 33,95%, a gente perdeu 4%, foi ruim. Em 24, a gente caiu 2,65%, mas o Bovespa caiu 10%, a gente ganhou 7%, 7,70%. No ano de 23, quase um empate, a gente deu 21,72, o Bovespa 21,95, a gente perdeu 0,23. Se você for olhar no longo prazo, a gente está ganhando mais que o Bovespa. Mas aquela análise legal que a gente faz de 12 meses, 24 meses e 36 meses, mostra uma conclusão bastante boa. Olha aqui, o Bovespa rendeu em 3 anos, na faixa aqui de 47%, com uma volatilidade de 14,5%. A gente está aqui, ó, a gente rendeu 56% com uma volatilidade de 12,70%. Então a gente rendeu mais com menos risco. Esse fundo concorrente, ele rendeu menos que a gente com um pouquinho menos de risco, mas rendeu mais que o Bovespa. Esse fundo aqui, ele teve bem menos risco, mas rendeu menos que o Bovespa. Esses 4 fundos aqui, ó, renderam pouca coisa acima do Bovespa, mas com mais risco. Então a gente está muito bem posicionado nesse fundo de ações. Eu vou dizer que é um dos melhores fundos do mercado, tá? Bastante e muito bom para o time aí de gestão e de alocação nosso. Quando você vai para fundos imobiliários, a gente tem 2 categorias. A gente tem um fundo mais antigo, que é de multi-estratégia, que tem fundos de papel, né, de CRIs, e fundos de tijolo. São os galpões, os escritórios, tijolo mesmo, o real estate, né, imóvel. E a gente criou, o ano passado, uma carteira só de tijolo, imóveis super bem localizados, com um aluguel bastante bom, sem risco de crédito nenhum, que é só tijolo. No fundo de multi-estratégia, o ano passado, 19,06, contra um IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, de 21. A gente perdeu por 2. A gente focou muito em fundos de muita qualidade e a gente estava com medo de uma crise de crédito que acabou não acontecendo. E os fundos que tinham, o IFIX, como tem fundos mais alavancados, acabou rendendo um pouco mais. Mas vamos olhar em 2024, a gente perdeu 2,40 e o IFIX perdeu 5,89. Então a gente ganhou 3 aqui. Em 2023, a gente ganhou 24 e o IFIX ganhou só 15, a gente ganhou 8. Então, ó, ganhamos 8, ganhamos 3, dá 11, 12 e perdemos 2. Então, em 3 anos, ganhamos 10% a mais. Em termos de volatilidade, esse ano a gente foi um pouquinho mais volátil que o IFIX, 4,28 contra 3,67. 24 a gente foi bem menos volátil, 14% contra 20. E aqui a gente foi um pouquinho mais volátil, 5,70 contra 4,90. Tá? Então, no fundo imobiliário, num prazo mais longo, a gente está com mais rentabilidade e com uma volatilidade ligeiramente inferior ao IFIX. Na Previdência, a gente tem basicamente papéis públicos, então não tem muito o que falar em eficiência. Toda a rentabilidade dos veículos de Previdência são basicamente a rentabilidade dos papéis públicos descontada é a taxa de administração. A gente tem veículos de Previdência com taxa de administração menor do que o mercado, né? Consegue um desconto, que a gente consegue o desconto da Wealth. Eu queria fazer uma anotação. Muitos clientes em 2024 tinham carteiras mais que a gente chama de balanceadas, com algum tipo de risco. Então tinha o CDI, tinha inflação, tinha multimercado, tinha ações, tinha fundo imobiliário, bem diversificado, e a gente acha que o risco no longo prazo ele se paga. Mas os clientes se assustaram e quiseram tirar risco, e a gente respeitou isso. Mas olha que interessante, o cliente que estava numa carteira balanceada em 2023 ganhou 16,34. Se você colocar o imposto de volta, que muita coisa aqui é isento, foi para 17,60 contra um CDI de 13.
Ó, deu 4,60 acima. O ano 24 foi ruim, 6,35, você coloca o imposto 6,85 e o CDI de 10,88, perdeu por 4. Mas o ano passado a bolsa deu mais de 30%, você viu? Então, em 25, a carteira deu 15,57, coloca o imposto 16,80 contra 14, ó, ganhou de mais 4,5. Então, num acumulado de 3 anos, uma carteira balanceada está dando acima do CDI. Então, assim, você tem carteira de risco, você tem que entender um pouco o seu perfil. Ah, eu não aceito perder do CDI nunca. Daí vai para uma carteira puro CDI. Ah, eu quero ganhar do CDI. Você tem que entender que tempo, que para você ganhar do CDI em prazos, tem que ser prazos mais longos. E a carteira balanceada mostra que aquele que teve paciência em 2024 foi recompensado ano passado. Sem falar que a bolsa já começou em alta esse ano também. Nos veículos offshore, a gente está bastante satisfeito. A gente tem 3 carteiras basicamente, uma de só renda fixa, uma balanceada que tem um pouquinho de renda variável e uma de growth que tem mais renda variável e alguns ativos alternativos. Em 2025 como um todo, a carteira de renda fixa deu 5,82, a balanceada com um pouquinho de risco 8,53 e a de crescimento 10,61. Para efeitos de comparação, porque ela é uma mistura de tudo isso, quem estava 100% em bolsa lá no S&P ganhou 16, que a gente não está 100% em bolsa em nenhuma delas. A carteira é growth, para vocês terem uma ideia, tem renda variável de 40%, né? E quem estava no Fed Funds, que seria o equivalente ao CDI deles, ganhou só 3,84. Então a nossa carteira que foi puro renda fixa deu Fed Funds mais 2%, já líquido das taxas aí, que foi bastante bom no internacional. Então isso era o que eu queria passar de vocês para resultado. Qualquer dúvida, sugestão, vocês falem com a gente. E agora acompanhem com a Amanda as perspectivas para 2026, que vai ser um ano, a gente vê que bastante volatilidade, e as novidades. Então com vocês agora a Amanda. Olá pessoal, para os que não me conhecem, eu sou a Amanda e faço parte do time de Sales aqui da Journey. Eu vou comentar um pouco sobre as novidades, sobre o que a gente vai fazer ao longo dos próximos meses e o que a gente já tem de novidade desde a última vez que a gente fez esse webinar. Antes de começar, eu só queria reforçar um pouco o que já foi falado tanto pelo Bicudo quanto pelo Fratelli, mas é o que a gente espera do ano de 2026, né? E o que a gente tem visto nessas primeiras semanas do ano é que 2026 tem sido um ano em que a geopolítica tem definido o jogo. Então, logo nos primeiros dias do ano, a gente teve a captura do Maduro, a gente tem toda a questão envolvendo Groenlândia e Estados Unidos. Outro ponto, os gastos militares provavelmente vão atingir níveis recordes ao longo do ano de 2026. A gente tem a Polônia com o Banco Central polonês, né, aumentando a reserva em ouro. A gente tem protestos no Irã, então muita coisa acontecendo já nessas primeiras semanas do ano e a gente vai acompanhar tudo isso de perto. E agora entrando só em Brasil, sei que o Fratelli falou bastante sobre eleições, a gente queria reforçar que sim, eleições vão ser muito importantes, né, no Brasil no ano de 2026. No segundo semestre a gente tem as eleições para presidente e a gente vai acompanhar isso de perto, vai soltar relatório para cliente, vai comentar sobre isso na newsletter. E agora eu vou entrar de fato na parte das novidades aqui da Journey Wealth. A primeira delas é uma coisa bem bacana, a gente está lançando uma biblioteca de macroeconomia. Então, muito da curadoria de artigos, PDFs, papers, que o time de economia aqui da Journey faz, a gente vai começar a disponibilizar isso para cliente. A gente já solta aquela newsletter, né, semanal, tem o relatório de inflação semanal, o relatório da carteira de fundos imobiliários e a gente está adicionando aí para os clientes que gostam de acompanhar isso mais de perto, uma biblioteca dentro do SPOC. Então, isso vai ser lançado ao longo do mês de fevereiro, então os clientes vão poder entrar na conta deles no SPOC. Para quem ainda precisa de ajuda com esse login, por favor, procure o banker ou agente e vai ter uma parte dedicada a esses materiais de macroeconomia que a gente acessa e a gente gostaria de compartilhar com os clientes. Outro ponto bacana são as melhorias no nosso relatório. Então, o SPOC estava com uma cara super moderna que a gente implementou logo no final do ano passado e isso ainda não tinha sido refletido nos relatórios mensais que a gente encaminha para os clientes. Então, nesse relatório que vocês receberam aqui no mês de janeiro, referente ao fechamento do ano passado, o relatório já foi com cara nova. A gente sempre está melhorando esse relatório. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, o que vocês sentem falta, o que vocês acham bacana, por favor, deem esse feedback pra gente, assim a gente consegue ir construindo esse relatório
de forma conjunta e sempre melhorando. A gente já fez o primeiro evento do ano, foi o do Conexão Journey Wealth. Foi um evento focado para aqueles clientes que têm contas offshore ou para os clientes que querem entender um pouco melhor sobre isso. E o tema foi como se preparar para a declaração de ativos internacionais e offshore. Foi um evento, um webinar feito em parceria com a Fortex. E para os que acompanharam isso ao vivo, muito obrigada. E para quem não conseguiu acompanhar esse evento live, a gente deixou aqui na tela o QR Code, isso está disponível no YouTube da Journey Capital. Se ficou alguma dúvida depois de assistirem isso sobre esse tema, deixem lá nos comentários do YouTube ou procurem a gente ou o seu banker, que a gente responde as dúvidas que vocês tiverem. E a gente vai ter uma agenda aí de vários eventos, muitos encontros com o cliente nesse primeiro trimestre aí do ano. E a gente vai avisando vocês conforme a gente já tiver as datas confirmadas. E por fim, para finalizar aqui, a gente tem a criação de um novo building block para a nossa grade de veículos. Então a gente está adicionando um fundo de inflação isento. Esse fundo, a gente chamou ele de JCW Isento 2045. Ele tem como benchmark a NTN-B 45, ou seja, ele é um fundo com caráter muito mais volátil e de longo prazo. Então, para os investidores que acham que faz sentido travar essas taxas de juros super altas que a gente tem hoje para o longo prazo, para uma carteira mais previdenciária, o veículo já está criado para atender essa demanda que a gente vê dos clientes. A gente acha que é um bom momento aí de entrar nesse veículo, mas ele é muito mais volátil que os outros, uma duration muito mais longa. Então, entre em contato com o banker de vocês, entender se faz sentido, e a gente está começando a ajustar as políticas de investimento dos clientes para aqueles que vão fazer um aporte nesse veículo. E gostaria de agradecer, finalizando aqui, agradecer a presença de todos vocês, a todo mundo que assistiu. Vai ficar gravado esse webinar, então se vocês tiverem dúvidas, de novo, reforçando, podem deixar aqui nos comentários do YouTube que a gente acompanha isso. E obrigada e até a próxima.